Olá, pessoal, como vão todos? Esta é a nossa quarta aula da quarentena, né, do período da quarentena, e ela se dá, né, vai sair na data de 4/5/2020. Então, nossa aula de número 4 vai tratar, né, nós vamos tratar sobre a Revolução Russa, seus precedentes e suas causas. Este que é um dos fatos históricos mais relevantes do século XX, né, que deu origem a algumas das estruturas mais importantes do século XX, será a nossa temática de hoje. Bom, para começar, vamos pensar primeiro a respeito do conceito de revolução. As revoluções, elas são relativamente comuns durante o processo histórico e elas se dão por diversos motivos, né? Mas o que é uma revolução? Uma revolução, pela definição do dicionário, é uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, onde é estabelecida uma nova ordem que é instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras. Então, o processo revolucionário é um processo político, né, que vai modificar totalmente uma sociedade no qual ele acontece. Foi assim com a Revolução Francesa, que alterou completamente a estrutura da França no século XVIII. Foi assim com a Revolução Haitiana, que também modificou as estruturas daquele país. A Revolução Russa é outro exemplo de uma mudança radical e total da estrutura do país, deste caso, a Rússia. A Rússia fica localizada ali, um pouco no continente europeu, mas já indo um pouco para a Ásia. É um país, né, bastante extenso, como vocês podem ver aqui, ó. Ele faz fronteiras com a Europa, possui fronteiras também com a Ásia e até um pouco aqui com o Oriente Médio, né? A Rússia, ela vai ser até hoje, né, o país de maior dimensão territorial, embora não seja seja um país gigantesco, mas que é muito pouco habitado, porque a região russa, se vocês observarem aqui, ela fica muito próximo ao polo, né, a um dos polos. Então, ela é marcada, ela é bem, sofre com invernos muito rigorosos. Então, essa é uma característica importante de pensarmos. A Rússia é um país que vai ser marcado, vai ter como uma das suas características principais a questão do inverno, invernos rigorosos, que afetou aí a muitos dos processos históricos, como nós vamos ver nas próximas aulas. Deixando aí a questão para vocês. Mais um mapa aqui da Rússia para a gente observar as fronteiras, né? Ela faz fronteira com a Ucrânia, com os países nórdicos aqui, Finlândia, Suécia, com países como Cazaquistão, Mongólia, com a China, e ela vai estar bastante, vai ser banhada, né, pelos oceanos árticos, e aqui vai ter uma entrada aqui pelo Pacífico. E é interessante observar como a Rússia, ela quase toca nos Estados Unidos, né? Essa região aqui, United States, os Estados Unidos comprou da Rússia. Então é interessante que ela é um país realmente muito grande, muito que ocupa um espaço gigantesco aqui no globo terrestre. Bom, começando pela questão, para a gente discutir a revolução e todas as suas causas e suas consequências, nós temos que primeiro pensar a primeira questão, né? Como é que surge, de onde é que surge esses motivos para uma revolução? Aqui vocês observam a pirâmide social da Rússia imperial. Essa é uma pirâmide, é uma charge, né, produzida na Rússia. Desculpe, passei aqui. E ela tem diversas etapas, né? A primeira etapa, no topo,
está o imperador, ou o czar. Czar ou czar, como aqui no Brasil normalmente se chama. Ele era o líder político e o líder religioso da Rússia imperial. Ele era o chefe, ele era considerado como o chefe da igreja cristã ortodoxa russa, né? Um braço da igreja do cristianismo que se distanciou do cristianismo católico, que é o que nós temos, que nós praticamos aqui no Ocidente. Abaixo do rei fica o clero. Esse é o pessoal que os padres, os bispos, as pessoas da igreja. E abaixo deles estão os juízes, as pessoas da jurisdição, né? O pessoal, as pessoas que julgam os crimes e definem as leis. E mais embaixo está o exército, né? Os exércitos, que muitas vezes aqui nessa imagem, deixa eu ver se eu aproximo. Nessa imagem, nós podemos observar essa crítica também ao exército, né? Essa charge, ela é feita justamente para criticar essa pirâmide social. Então, aqui em cima, você tem os clérigos, mas os clérigos estão bebendo e aproveitando da riqueza, né, que lhes era atribuída. Os juízes, eles recebem dos ricos para punir os pobres. Então, é uma crítica também a essa camada social dos juízes. Abaixo também tem, né, o exército que serve aos reis e pune aos cidadãos. Então, é um exército que está puramente à ordem ou ao comando do rei, e não ao comando das pessoas que ele teoricamente deveria proteger. Mais embaixo, nós temos os grandes proprietários de terra, os latifundiários, né? As pessoas aquela pequena parcela da população que detinha grandes quantidades de terras agrícolas. E dão essas pessoas, né, ricas e gordas, como vocês podem observar aqui, dão uma moeda, né? Dão uma mixaria, uma porção muito pequena da sua riqueza em função do trabalho dos servos, dos agricultores, que vocês observam aqui na imagem, extremamente magros e desnutridos. Então é uma crítica, essa charge é uma crítica bastante dura à realidade da sociedade russa imperial e como ela se organizava. Embaixo de todos estão aqui os trabalhadores, né? Os trabalhadores das minas, os agricultores e os soldados rasos, as pessoas que iam para a guerra, que eram levadas à guerra para morrer. Então, é uma estrutura social bastante desigual e bastante injusta, que vai trazer insatisfação para as pessoas, né? Por si só, a estrutura social da Rússia imperial, ela era bastante desigual. E isso vai piorando com o longo do tempo, né? Então, essa questão é a primeira questão a se tratar, né? A pirâmide social da Rússia, ela era bastante desigual e era muito difícil você conseguir subir de um nível para o outro. Se você nascesse servo, muito dificilmente você conseguiria se tornar um juiz, por exemplo, ou um clérigo. Então, era uma sociedade que era muito parecida, inclusive, com a sociedade que vocês viram lá nas séries anteriores, as sociedades, por exemplo, na Idade Média, né? A sociedade medieval também era organizada assim. Só que essa organização, ela existiu na Europa até o final da Idade Média. E essa organização da Rússia imperial, ela persistiu até o século XIX, início do século XX. Então, até o século XIX, ainda existia uma espécie de feudalismo na Rússia. Aquele mesma estrutura que vocês viram lá no 6º ano, sobre Idade Média, onde existiam os servos ligados à terra, né? Eles não recebiam dinheiro, eles apenas trabalhavam na terra dos grandes proprietários, em troca eles não recebiam salário, eles recebiam apenas uma pequena parcela da produção para sobreviver, né, para subsistência.
Então, na Rússia, esse sistema chamado feudal persistiu até o final do século XIX, quando no século XIX, na Europa, nós já estávamos vendo repúblicas maduras, né? Repúblicas já velhas, como a França, por exemplo. Então é interessante perceber como a Rússia, nesse período, estava extremamente atrasada em termos de política, né? A política russa ainda era muito medieval nesse sentido, era uma política medieval. Aqui nós temos o último dos czares, né? Ou seja, dos imperadores da Rússia. Seu nome era Nicolau II, e ele foi o último dos czares, foi ele que foi derrubado pela Revolução, né? É importante conhecer aqui essa família, né? Porque ela vai estar no centro da Revolução. Eles vão ser, ao mesmo tempo, os carrascos que vão levar a Revolução e vão ser vítimas da Revolução. E é isso que é bom, é interessante que vocês percebam. Aqui nós temos, então, o imperador, a imperatriz Alexandra e seus 5 filhos, né? Meninas, 4 meninas e um menino. Olga, Maria, Tatiana e Anastácia. E o pequeno Alexei, né? Alexei, o filho que foi tão desejado pela família real, porque era o herdeiro da família real, era quem haveria de herdar o cargo do pai. Então era uma família bastante opulenta, né? Bastante rica, se vocês observarem aqui. São todos muito bem vestidos, muito elegantes, né? A moda da época. E em contrapartida com essa opulência da nobreza, existiam ainda os mujiks, ou seja, os servos, os agricultores, que viviam em condições extremamente difíceis de existência, né? Vocês podem observar aqui, a Rússia, como eu falei, era uma região de extremo frio, sempre foi, né? Ela é marcada por invernos extremamente rigorosos. E essas pessoas muitas vezes mal tinham como se vestir, né? Elas morriam de fome, morriam de desnutrição e até de frio, porque não tinham como se agasalhar de forma mais efetiva. Então essa era a realidade, era por um lado, você tinha uma nobreza extremamente rica, e por outro você tinha uma grande parcela da população, esses servos, esses agricultores, que não tinham, muitas vezes, além de não ter o que comer, também não tinham nem como se proteger do frio, né? Era uma realidade totalmente extrema para essas pessoas. Aqui novamente os mujiques, trabalhando a terra, né? Você vê, são pessoas em trapos, muito com vestimentas muito simples. E agora nós entramos em uma das primeiras causas políticas da Revolução Russa, a Guerra Russo-Japonesa, travada entre 1904 e 1905, que foi uma das situações que causou mais insatisfação no povo russo com o czar, com o czar Nicolau, né? Por quê? Era um momento de grande escassez de alimentos que a Rússia sempre enfrenta na sua história, né? Desde o início a Rússia sempre enfrentou esses momentos de fome, de dificuldade, e o imperador resolveu, num contexto desse, né, de dificuldades de alimentos, começar uma guerra com o Japão, apenas para buscar mais territórios, né? Ele queria dominar os territórios na China, e toda a questão, essa ambição, né, fez com que a Rússia entrasse em guerra com o Japão, uma guerra de pouca duração, né? Durou basicamente um ano, de 1904 a 1905, mas deixou a população russa extremamente frustrada com o imperador, porque enquanto o imperador, né, era desejo deles que o imperador
olhasse para a população e percebesse sua situação de fome, sua situação de calamidade, o imperador faz o contrário e pede para que as mães enviem seus filhos, né, enviem seus jovens rapazes a uma guerra que no momento não cabia, que no momento não tinha como a Rússia travar, né? Outra questão que vai ser bastante, vai ser também um estopim para o contexto revolucionário russo, vai ser o Domingo Sangrento, né? Que acontece justamente em 1905, em São Petersburgo, a capital imperial. O Domingo Sangrento, ele acontece quando pessoas da população russa, insatisfeitas, porém pacíficas, vão até o Palácio de Inverno, que era a sede do governo do czar, e vão manifestar de forma pacífica as suas reivindicações para o imperador. É uma multidão composta basicamente de mulheres e é liderada por um padre. Então é uma multidão extremamente inofensiva que vai em busca do imperador não para criticá-lo ou para ameaçá-lo, mas para pedir a sua bênção e a sua proteção naquele momento difícil que eles estavam vivendo, né? Aquele momento de fome, um momento de guerra, né, que estava acontecendo. E essas pessoas, que foram ao imperador, foram completamente massacradas pela guarda imperial. Então é um momento de extremo choque para a população, porque até esse momento a população russa, mesmo insatisfeita, não colocava a culpa dos problemas no imperador. O imperador sempre era tido como aquela figura quase santa. Então é um choque para essa população perceber, né, ver que o imperador destruiu todas as esperanças dele, fez um massacre de pessoas que eram seus apoiadores. Então foi um momento chave, né? Foi uma marca extremamente dura para o povo russo. Nessa foto aqui nós observamos, aqui está a guarda imperial em fileira e aqui está a população, né? Isso aqui seria basicamente aquele meme, momentos antes da desgraça acontecer, né? Então estavam aqui, essa foto foi tirada no momento antes de começar o massacre, né? O povo reunido em frente à fileira, né? E de frente deles estava a fileira dos soldados da guarda imperial. E foi dado a fatídica ordem para que eles atirassem numa manifestação extremamente pacífica. Isso aqui ao lado é uma representação artística do Domingo Sangrento, né? As pessoas aqui em desespero, né? Machucadas, feridas no chão. Aqui seria o Palácio de Inverno e a Guarda Imperial à frente. Então é um momento decisivo para se constituir um pensamento revolucionário, porque até então não existia esse pensamento, com todas as dificuldades, com todas as situações que estavam ocorrendo, mesmo com a guerra, mesmo com a fome, ainda não existia um sentimento de rebeldia da população, mas esse Domingo Sangrento ele começa a produzir naquele povo essa sensação de que eles estavam sozinhos e de que o imperador na verdade não era o santo que eles imaginavam. Então vamos seguir. Então aqui nós temos as correntes políticas que vão se aproveitar da situação para tentar produzir mudanças, né? Mudanças na sociedade russa. De um lado, nós temos aqui o que chamamos de social-democracia. A social-democracia é uma vertente política que ela visa basicamente modificar as estruturas da sociedade, transformar a sociedade de modo para melhor, né? Mas ela busca fazer isso de uma forma mais sem mexer na estrutura econômica,
capitalista? Porque existe o capitalismo tem suas próprias demandas, tem suas próprias estruturas, e a social-democracia, ela entende que o capitalismo, ele precisa ser preservado, né? A estrutura do capitalismo, a propriedade privada, né? A iniciativa privada, ela pode ser mantida junto com o Estado para produzir uma sociedade melhor. Então ela luta por melhorias do sistema capitalista para que ele seja habilitado a construir uma sociedade mais igualitária para todos, mas sem destruir o sistema, né? Sem destruir o sistema capitalista. Então é uma forma muito mais branda de socialismo que existia na França não, que existia na Rússia, e é uma corrente que vai estar aí presente durante o contexto da queda do czarismo. Por outro lado, nós temos a estrutura do marxismo e do anarquismo. São estruturas de esquerda bastante radicais que pregam que o capitalismo e a igualdade, o capitalismo e uma sociedade justa não são compatíveis. Então, você tem que destruir o capitalismo para poder construir uma sociedade igualitária. Então, no marxismo e no anarquismo, no marxismo de que forma, né? Marxismo, Marx, né, que é a figura central do movimento, pensava que deveria acontecer uma revolução e ser estabelecido um Estado socialista ou um Estado comunista, né, que governaria a nação, o país, enfim, e estabeleceria os pontos de uma sociedade mais justa. Então, essa revolução ela seria guiada por um governo socialista comunista, né? No anarquismo, já não existe a ideia de governo. Então, o anarquismo ele quer derrubar todas as instituições de controle da sociedade, inclusive o próprio Estado. Ele prega que não existe nenhum tipo de controle, que as pessoas sejam livres para tomar suas decisões. De modo geral, o marxismo e o anarquismo são doutrinas extremamente utópicas, né, que pregam uma sociedade extremamente difícil de se concretizar, né, porque elas se baseiam em ideais de que os seres humanos eles são iguais e eles querem igualdade plena. Quando muitas vezes a gente observa que na sociedade o ser humano ele busca essas igualdades, mas ao mesmo tempo ele tem uma tendência para buscar um certo egoísmo, né? Então, assim, o marxismo, o anarquismo e a social-democracia estavam lutando, cada um deles, para tentar persuadir o povo russo a derrubar o czarismo e o império e constituir uma nação livre, né? Uma nação. Cada um deles tinha uma visão de nação para a Rússia que era uma nação mais positiva e mais igualitária. E eles vão brigar entre si durante o contexto da Revolução. Bom, outra motivação para a Revolução Russa vai se estabelecer a partir da imperatriz Alexandra e do Grigori Rasputin, que são dois personagens do contexto russo que vão reunir, né, vão ser muitas vezes colocados como bode expiatório, né, como indivíduos culpados pela situação russa do momento. A imperatriz Alexandra, belíssima aqui nessa foto, né, a foto com todas as coroas, com toda a beleza da família real, né, com todo o requinte, ela era alemã. Então, no contexto em que, depois de deflagrada a Primeira Guerra Mundial, como nós vimos na aula anterior, a Rússia acaba entrando na Primeira Guerra, vai surgir no povo russo uma crítica à Alemanha, e essa crítica à Alemanha e à situação da Primeira Guerra vai ser totalmente personificada na figura da imperatriz.
Então a imperatriz russa, ela vai ser muitas vezes colocada como uma inimiga, né, como uma espécie de traidora dentro da nação russa, simplesmente por ser alemã. Então é uma figura bastante problemática para o povo russo. Eles tinham bastante aversão, tomaram aversão a ela e colocaram ela como culpada pela situação da Rússia na Primeira Guerra. E junto a isso, ela, por ter o filho mais novo dela, o Alexei, que eu mostrei anteriormente, ele era hemofílico. Ele tinha uma doença chamada hemofilia, que nada mais é do que uma doença que faz com que as pessoas que a portem tenham dificuldade de cicatrização e com o mínimo corte que tenham, possam sangrar, ter hemorragias e sangrar até morrer. Então é uma doença bastante comum nas famílias reais europeias, né, devido a questões de casamento entre primos, pessoas da mesma família que se casam. A hemofilia era uma doença comum naquela época. E o Rasputin, que era uma figura, né, misteriosíssima, né, complicadíssima, ele chegou à corte russa e se tornou uma figura extremamente importante para Alexandra por ser um curandeiro, que contam as histórias, seria muito poderoso, que fez com que era o único que conseguia fazer com que o Alexei parasse de sangrar. Então ele se tornou uma figura extremamente importante para a família real russa, mas era muito mal visto pelo povo russo, porque o povo russo, ele era cristão, ele acreditava, ele tinha uma crença bastante forte na igreja, e o Rasputin, ele vinha de uma tradição pagã. Então o paganismo do Rasputin foi muito mal visto pelo povo russo e piorou ainda mais o sentimento que eles tinham contra a imperatriz, né, que era quem estava lidando de forma direta com o Rasputin. Ele, inclusive, o Rasputin, se tornou uma figura extremamente icônica desse período e por vários motivos, né? Ele se tornou até uma figura icônica na própria cultura pop, porque ele passou para a história como um homem extremamente misterioso e poderoso, um místico, né? Uma espécie de místico. Então, chegamos a 1917, de fato ocorre o processo revolucionário da Rússia, e a ideia de que o que leva, né? Qual é o contexto imediato que leva à queda do czarismo? A guerra russo-japonesa, que começa, né, ali a derrubada, o Domingo Sangrento, a crise, né, com a imperatriz e o Rasputin, e também, e é um dos elementos mais importantes, a participação russa na Primeira Guerra Mundial. Porque a Rússia entra na Primeira Guerra apenas, como se diz, com a cara e com a coragem. Então, a Rússia enviava para a Primeira Guerra Mundial enormes contingentes, né, grupos de soldados que iam totalmente mal preparados, desarmados, com armas muito, muito antiquadas, e eles iam simplesmente para morrer. Então foram levas e levas de jovens russos desperdiçados num combate que o povo russo não via o menor sentido da Rússia participar. Então a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser esse elemento chave, ela é o derradeiro estopim para que aconteça a revolução, né? A população russa já vinha sendo trabalhada, né? Já vinha sendo influenciada pelos ideais tanto da social-democracia quanto do anarquismo e do marxismo. Então chega um momento, em 1917, em que todo esse caldeirão de situações vai fazer com que o povo russo exploda e decida, né, conjuntamente ali com as lideranças dos partidos, né, dos partidos, tanto os da social-democracia quanto os marxistas, os socialistas e os anarquistas, a realmente tomar o poder, destituir o imperador, né, o czar, e tentar uma revolução, né? Então, nesse contexto, nós temos algumas lideranças importantes para se pensar, né? De um lado, do lado da social-democracia e dos mais brandos, nós temos
o Alexander Kerensky, que era líder dos mencheviques, ou seja, ele era líder dos moderados, né? Aquela parte do partido, né? Dos partidos que queriam de fato mudanças na sociedade, mas que essas mudanças fossem feitas de forma gradual, sem a necessidade de uma revolução de fato que modificasse todas as estruturas da sociedade e que derrubasse o sistema capitalista que estava sendo implementado na Rússia no momento. Então, o Kerensky ele vai ser essa figura mais moderada, né? Ele vai liderar a ala moderada dos mencheviques. Enquanto que o Lenin vai ser a figura, a liderança dos bolcheviques. Os bolcheviques eram a parte mais revoltosa, mais ávida por uma revolução total e sem medir as consequências disso. Então eles queriam de fato a derrubada total do poder do czar e a mudança do sistema econômico, né? A Rússia ela não precisaria do capitalismo e ela pularia direto para o socialismo, para o comunismo, para esse sistema econômico onde não existe a propriedade privada, né? Ou seja, não existiria a posse, por exemplo, da terra, nem dos meios de produção, as fábricas seriam tomadas e a terra também. Então, o que é que os bolcheviques, qual era o apelo principal dos bolcheviques? Era que eles prometiam para o povo sofrido, o povo faminto, que eles teriam terras. Eles teriam como plantar e colher, eles não seriam mais sujeitos ao poder dos grandes latifundiários. Então foi esse apelo que fez com que, no contexto revolucionário, a população pendesse para o lado bolchevique. Então o imperador é destituído e tem-se início à Revolução Russa, né? Durante o contexto da Revolução, né? Durante o contexto da Revolução Russa, antes da queda do czarismo, a gente ainda tem um pequeno período de governo menchevique, né? Então, os mencheviques e os bolcheviques faziam parte do mesmo partido, né? Era uma espécie de partido ali socialista russo, digamos assim, só que os mencheviques queriam uma mudança mais gradual e os bolcheviques queriam uma mudança mais radical. E um dos chefes, né, um dos líderes que vão conseguir ainda desenvolver um governo menchevique vai ser o Alexander Kerensky. Só que esse governo ele vai durar pouco, muito pouco. Então, o que acontece? Inicialmente, tira-se o czar do poder, o czar é exilado com a família, né? Ele é expulso do poder e se estabelece um governo que seria uma espécie de governo do mesmo jeito que foi feito na Revolução Francesa, né? Então você tem ali você tira o rei e você estabelece o Senado, o Senado, né, a instituição Senado, e esse Senado vai votar e vai escolher um governante. No caso, um desses governantes será o Alexander Kerensky. Então, é o primeiro momento em que a Rússia tenta fazer algo semelhante ao que foi feito na Revolução Francesa, que era basicamente tirar o rei da jogada e produzir um governo burguês, né? Um governo que respeitaria a propriedade privada, respeitaria a propriedade de terras e faria na Rússia algo semelhante ao que se foi feito na França, no sentido de produzir uma espécie de república russa, né? Uma república onde existiria um primeiro-ministro, um parlamento, enfim, essa estrutura que nós conhecemos aqui no Ocidente bem, né? Essa sociedade baseada num governo, numa estrutura de governo bastante conhecida por nós. Mas o que ocorre? Ainda nos primeiros anos da Revolução, você tem a influência de Lenin, né, e dos bolcheviques. Então,
Quando a população percebe que as mudanças que elas tanto queriam não iam acontecer, como, por exemplo, a questão da reforma agrária, então a população ela se alia de novo aos bolcheviques, né? Os bolcheviques, o Lenin, novamente, essa figura que vai ser bastante importante no contexto, vai, com sua oratória, com sua retórica, vai, de fato, produzir um impacto ali no povo russo e vai fazer com que o povo russo escolha, né, dê voz aos bolcheviques, que era a parte do partido, a parcela do partido, que queria uma revolução total e irrestrita, a tomada dos meios de produção, ou seja, de todas as fábricas, os bancos, todo o dinheiro dos bancos foi tomado pelos bolcheviques. E todas as fábricas, além de toda a terra que pertenciam a esses latifundiários, foi tomada pelo partido bolchevique. E a partir desse momento, os bolcheviques também vão começar a desenvolver uma milícia armada, uma espécie de exército bolchevique, o Exército Vermelho, que vai ser liderado pelo tesoureiro do partido bolchevique, né, o Leon Trotsky, que acreditava piamente nesse ideal de uma revolução total e irrestrita. Uma revolução que não respeitasse nenhum tipo de propriedade, que tomasse para o povo toda e qualquer propriedade e riqueza que poderia existir na Rússia. Então, o Trotsky ele vai ser uma figura muito radical no contexto revolucionário e muitas vezes ainda mais radical que o próprio Lenin, né? E outra figura que surge no contexto revolucionário, que também vai ser extremamente importante depois, é a do Joseph Stalin, que vai ser também parte dos bolcheviques e que posteriormente vai tomar o poder e após a morte do Lenin, quando Lenin morre, né, já está implantada a União Soviética, né, já está implantado o governo revolucionário com um único partido, que é o Partido Comunista Russo, existia essas três lideranças que tinham divergências, né? Então, por um lado, você tinha a figura icônica do Lenin. O Lenin era a grande figura do Partido Comunista. Ele era a pessoa que tinha a maior oratória, que tinha aquela capacidade de união, que fazia com que o povo obedecesse quase que cegamente as suas ordens. O Trotsky era essa figura idealista, né? Então, o que é que o Trotsky queria? Ele queria que a Revolução Russa não parasse na Rússia. A revolução ela tinha que ser levada para todo mundo. Então, enquanto o Lenin queria estabelecer, né, queria fazer funcionar a revolução apenas na Rússia, o Trotsky queria levar essa revolução para todo mundo e o Stalin estava ali à espreita, né? Ele sempre foi essa figura ambiciosa. Então, quando o Lenin morreu, foi estabelecida uma disputa interna dentro do Partido Comunista entre a personalidade do Trotsky e a personalidade do Stalin, sendo que o Stalin, no final das contas, venceu a disputa. O Trotsky foi exilado e depois morto, e temos início o período conhecido como stalinismo, né? Que nós vamos estudar um pouco melhor na próxima aula, que é o período em que se forma o regime stalinista, né? O regime stalinista, que é um regime autoritário, ditatorial e totalitarista, que são termos que nós vamos entender nas próximas aulas. Então, o regime stalinista ele é focado em uma única pessoa, em um único personagem, que é o Stalin. O Stalin é o ditador maior, máximo, né? E ele é muito focado na propaganda, né? Como nós podemos observar aqui, a ideia de que ele é o salvador do povo, tá? Que o povo russo, né, almeja que ele seja o seu salvador.
É constituído, então, a partir daí, esse conjunto de nações que se unem ao redor da Rússia, né? A Rússia se constitui como a líder no seu contexto do que ficaria conhecido como a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nada mais é do que um bloco econômico político, né, que vai se formar ali ao redor da Rússia. Aqui está a bandeira da União Soviética e a gente, para entender aqui melhor, a gente pode observar aqui esses países, né, a Bielorrússia, Moldova, Ucrânia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, são os países que vão se unir à Rússia. A Rússia, depois de se estabelecer como um país comunista, né, depois de todo o processo revolucionário, a Rússia vai emergir como uma grande potência da região e vai acabar dominando ideologicamente os seus vizinhos, transformando a região inteira em um bloco só, que vai ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética para abreviar. A União Soviética, então, começa a crescer, a se tornar das maiores potências mundiais do período, né, do final, até o final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética será aí uma das maiores potências mundiais, né? E só vai acabar na década de 90. Então, a União Soviética, a Rússia revolucionária, dá origem à União Soviética, que é a união desses países que se tornam aí uma zona de influência da Rússia comunista. E essa bandeira é interessante perceber que o símbolo da Revolução vai se tornar a cor vermelha, né, como até hoje é conhecida. A cor vermelha é relacionada com a Revolução. A estrela solitária, que representa a união das repúblicas soviéticas, a foice e o machado, que são a foice uma representação dos agricultores e o machado uma representação dos proletariados industriais. Então, portanto, todo esse processo que nós vemos da Revolução Russa vai levar à criação dessa união, desse grande bloco econômico, político e social chamado União Soviética. E isso aqui é interessante também perceber que a propaganda, né? A propaganda soviética vai se basear bastante na ideia, né? Vai valorizar muito o operário e o agricultor, né? Então, vários monumentos, pinturas vão ser feitos fazendo essa exaltação dos trabalhadores. Embora, como nós veremos mais tarde, com o regime stalinista, diversas pessoas que, mesmo que tivessem uma discordância mínima com Stalin, foram perseguidas, né? Então foi um regime extremamente autoritário. São questões que nós vamos ver nas próximas aulas, mas o que vale reter aqui são essas causas centrais do processo revolucionário e como ele se dá e se modifica, levando à criação da União Soviética. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada.